Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, nosso conteúdo é totalmente informativo e o nosso maior compromisso é com a verdade. Nós não queremos te empurrar uma crença, mas te ajudar a refletir com base bíblica no que você realmente acredita. Neste canal, nós estudamos, com base na Bíblia, a doutrina da segunda vinda de Cristo. E nesta série escatológica, estudamos as 6 linhas de pensamento da doutrina da segunda vinda, a saber, o amilenialismo, o post-tribulismo, o pré-tribulismo, o mid-tribulismo, o preterismo parcial e o preterismo completo. E hoje, vamos estudar a 6ª linha escatológica da série, o preterismo completo. Nosso objetivo, como sempre, não é aprofundarmos nossa convicção, mas sim apresentarmos a você o panorama das 6 linhas de pensamento da doutrina da segunda vinda, para que, a partir daí, você, leitor, possa ter um olhar mais amplo sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo. 1. O que é o preterismo completo? O preterismo completo ensina que todas as profecias do Novo Testamento já se cumpriram, especialmente com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A primeira referência para a doutrina do preterismo completo é a obra do autor-mão Cristófilo Alferato, intitulada A Segunda Vinda de Cristo, publicada no ano de 1918. Essa visão afirma que a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final já aconteceram espiritualmente, e não haverá mais eventos escatológicos no futuro. Os preteristas totais argumentam que os textos proféticos do Novo Testamento devem ser entendidos em sua totalidade como tendo se cumprido no período do cerco e da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Segundo eles, o juízo de Deus sobre a nação de Israel e o fim da era mosaica com a vinda de Cristo são idênticos aos profetas do Antigo Testamento, interpretando os textos messiânicos de forma alegórica. O preterismo completo interpreta que esta geração se refere à geração de Jesus e que todas as profecias de Mateus 24, inclusive sua volta, se cumpriram no contexto do juízo sobre Jerusalém. 2. Base principal dessa visão. O preterismo completo baseia-se em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. No entanto, a interpretação literal do versículo não leva em consideração o contexto histórico do discurso de Jesus, nem tampouco o uso do termo geração por Jesus. Para o preterismo completo, geração se refere à geração de Jesus. Por sua vez, a palavra geração, no grego, genea, significa família ou raça. Jesus usou o termo para se referir à época em que ele e seus discípulos estavam vivendo. Jesus disse que antes da geração passar, ou seja, antes daquela geração morrer, todas aquelas coisas que havia mencionado se cumpririam. 3. A segunda vinda. Já aconteceu? A segunda vinda de Cristo já aconteceu simbolicamente no momento em que Jesus subiu ao céu. De acordo com o preterismo completo, Jesus já veio em juízo e agora está sentado à direita do Pai. A referência principal para o preterismo completo é Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. O preterismo completo entende essa vinda nas nuvens como linguagem profética de juízo, como nas profecias do Antigo Testamento, quando Deus era anunciado, vindo contra as nações rebeldes. No contexto de Apocalipse 1:7, Jesus anuncia o seu triunfo final, a vitória sobre o Império Romano e a restauração final do Reino de Israel. A vinda de Jesus se deu simbolicamente em juízo, por meio da destruição do templo e do sistema judaico. 4. E a ressurreição? A ressurreição se deu espiritualmente com a morte e ressurreição de Jesus. No contexto da Nova Aliança, a referência principal para o preterismo completo é 1 Coríntios 15:52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
A ressurreição de 1 Coríntios 15 e 52 não é uma ressurreição física dos corpos, mas uma transformação espiritual ocorrida com o fim da velha aliança e o estabelecimento pleno da nova aliança. A ressurreição simbólica de 1 Coríntios 15 se deu com a morte e ressurreição de Jesus. O preterismo completo crê que o corpo físico será glorificado no momento da transformação, no momento da volta de Cristo. 5. E o juízo final? O juízo final já ocorreu no momento da volta de Cristo, no cerco de Jerusalém. No livro de Apocalipse, o juízo final se dará no momento em que a sepultura dos mortos for lançada no lago de fogo. A referência principal para o preterismo completo é Apocalipse 20, 12. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros. O fim do mundo seria, segundo essa visão, o fim da era da lei, e não o fim literal da terra. Apocalipse 20, 12 indica um juízo definitivo, mas não o juízo final. O juízo final será quando os mortos, os livros da vida e os livros dos mortos forem lançados no lago de fogo. 6. Por que essa visão é polêmica? A doutrina do preterismo completo é polêmica porque nega a volta futura e visível de Jesus. Afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo se deu no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém. É polêmica também porque nega a volta de Cristo para os que ainda estão vivos. Nega a ressurreição física dos mortos. Contraria os principais credos históricos da fé cristã. A Igreja Universal não aceita o preterismo completo, pois confessa a volta de Cristo. A doutrina do preterismo completo não é aceita por igrejas evangélicas, católicas, ortodoxas ou reformadas. 7. Preterismo parcial. X. Preterismo completo. Aplicando a doutrina do preterismo parcial e do preterismo completo, percebe-se a diferença entre ambos. No preterismo parcial, alguns eventos já se cumpriram, enquanto no preterismo completo, todos os eventos já se cumpriram. No preterismo parcial, há uma segunda vinda de Cristo para a terra, enquanto no preterismo completo há apenas a ascensão de Jesus. No preterismo parcial, a ressurreição dos mortos é tanto física quanto espiritual, enquanto no preterismo completo, a ressurreição se deu somente espiritualmente. No preterismo parcial, o juízo final se dará futuramente, enquanto no preterismo completo, o juízo final já se deu com a queda de Jerusalém. Finalizando, a doutrina do preterismo completo nos convida a refletir sobre o fato de que Deus cumpre suas promessas. Deus prometeu destruir Jerusalém e o sistema religioso judaico, e Deus cumpriu suas palavras. Deus prometeu enviar um Salvador, e Jesus Cristo se cumpriu. Deus prometeu ressuscitar a carne, e Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, e posteriormente ressuscitou de entre os mortos. Mas a esperança da Igreja, da qual o preterismo completo ignora, permanece. Esse Jesus, que foi recebido para as alturas, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Pergunta final. Você acredita que ainda veremos Jesus voltar em glória como prometido? Ou crê que isso já aconteceu no passado? Comenta aqui com respeito e compartilha sua visão escatológica. Aqui no canal, o nosso compromisso é com a verdade. A gente acredita que fé consciente é fé fortalecida. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o fim dos tempos e, claro, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama. A Bíblia é a lâmpada que ilumina o caminho. Que você ande com clareza, firmeza e esperança. A gente se vê no próximo vídeo.